Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, tributamos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. A você que está em casa, sinta-se abraçado, que a graça do Senhor Jesus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Vamos colocar na tela, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, é o texto que nós iremos ler para a nossa meditação nesta noite. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você não encontrou, está na tela já, viu? Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos juntos repetir? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus. Podeis sentar? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que na história da humanidade sempre existiu grande dificuldade da gente encontrar alguma coisa que seja fiel. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz questão de deixar registrado que a palavra do Senhor é fiel. E o que é que significa fiel? Fiel significa confiável, firme, leal, sincero, exato, autêntico, seguro, verdadeiro, verídico, insuspeito e muito mais que você possa imaginar. A palavra de Deus é algo que a gente pode acreditar. Somos decepcionados no mundo. Os pais decepcionam os filhos decepcionam os pais, não todos, claro que há exceção, e muitas. A esposa decepciona o marido decepciona a esposa. Na comunidade nós nos decepcionamos com alguns. Isso faz parte do ser humano. Agora tem algo que a gente pode dizer: aqui nunca serei decepcionado. Chama-se a palavra do Senhor. Ela é fiel. Você pode acreditar, ela é fiel. E o que é fiel segundo Paulo? Ele diz fiel. O que é fiel segundo Paulo? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é fiel. As palavras que Jesus fala a respeito da Sagrada Escritura, ele faz questão de dizer, usando o autor aos Hebreus no capítulo 4, no versículo 12. Ele diz que a palavra de Deus é viva. Se você pegar a Bíblia Sagrada e qualquer outro livro fechado, não tem diferença. São dois livros. Agora, quando a gente abre a palavra do Senhor, ela é viva. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que ela é viva e eficaz, poderosa. A palavra do Senhor nosso Deus, ele faz questão de deixar bem claro para que seu povo saiba. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele falou uma vez, ficou registrado 3 vezes: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras jamais haverá de passar. Isso está em Mateus 24, 35, Lucas 21, 33 e Marcos 13, 31. Passará os céus, se tiver de passar. Passará a terra, se tiver de passar. Mas as palavras do Senhor jamais passará. O que a Bíblia fala do passado é real, é verdadeiro. Aconteceu. O que ela fala do futuro vai acontecer. Não importa se você crê, se você deixa de crer, não tem problema, ela vai acontecer.
vai se cumprir tudo quanto o Senhor disse. E tudo quanto o Senhor registrou, que passou, é verdade. Algumas coisas o Senhor faz questão de deixar para que a gente conheça. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, o apóstolo Pedro fala a respeito da palavra do Senhor, algumas coisas bem interessantes. 1 Pedro 1, 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos tenho evangelizado. A palavra do Senhor permanece para sempre. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor faz questão de dizer mais algumas coisas interessantes. O profeta Jeremias, lá no Velho Testamento, no capítulo 23, no versículo 29, ele diz algo bem interessante a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Palavra essa que é fiel, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que é que diz Jeremias 23, versículo 29. Assim está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Jeremias 23, versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, nunca ela voltará vazia. Aquilo que o Senhor determinou, acontecerá. O salmista, lá no Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, no versículo 89, ele faz questão de dizer algo muito interessante a respeito da palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, glória a Deus. Mas Paulo diz que a palavra é fiel, mas também ele diz que ela é digna. Além de fiel, Paulo faz questão de dizer, ela é digna. Digna, o que é que significa algo digno? Algo decente, em conformidade com o esperado, merecedor de confiança. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela é digna. Agora, digna de quê? De toda aceitação. É isso que Paulo diz, a palavra é fiel, sim, ela é fiel, sim, ela é digna, sim, mas de quê? De toda aceitação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo hoje um período onde muitas pessoas estão desacreditando da palavra do Senhor, mas isso é normal. Isso é normal. Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Esse ouvir não é apenas ouvir no sentido de você escutar, é crer, é acreditar. Escuta com atenção algumas coisas interessantes a respeito da palavra do Senhor. Ela mesma fala de si mesma. Se fosse eu falando de mim, qual era o valor que tinha? Ou você falando de você? Mas a própria palavra fala de si mesmo. Por exemplo, Romanos 10, 17. Está escrito, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra de Cristo. A fé verdadeira, a fé que salva, a fé que transforma, a fé que liberta, a fé que cura, a fé que dá vida eterna, ela vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra de Deus. Nosso país é um país que a maioria diz que crê em Jesus, mas será que crê em Jesus? Crê que ele veio, crê que ele existiu, crê que ele até morreu, crê que ele até ressuscitou? Sim, e daí? É preciso crer de acordo com a palavra. Jesus fez uma oração, e nessa oração ele fez um pedido a Deus, lá em João 17, versículo 20. Escuta com atenção. A oração que Jesus fez não foi para todos, essa oração foi para alguns. E quem são esses? Disse Jesus, não rogo somente por estes, os discípulos que estavam com ele naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. A fé que salva é a fé alicerçada na palavra. A fé que salva é a fé estruturada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Há muita gente que se santifica, há muita gente que faz vários sacrifícios para se santificar, mas Deus nos revela na sua palavra que a verdadeira santificação está lá em João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
De repente você pode estar fazendo algo que é acima das suas capacidades para se santificar. Se não estiver de acordo com a palavra, não vale nada. A verdadeira santificação é aquela que é baseada na palavra do Senhor. Pregação. Hoje é um dia onde centenas de milhares de pregações são realizadas no mundo inteiro. Culto matutino, escola dominical, culto à noite, culto à tarde, culto vespertino. São diversos cultos em todos os lugares do mundo. Afinal de contas, é um dia onde o povo tem tempo de ir para a igreja. E vai pregar o quê? Certo dia alguém foi pregar e disse: eu não sei o que vou dizer. Prega a palavra. Olha o que é que Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, versículo 2 em diante, da segunda carta. Na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que tempo é esse que vai chegar? Quando isso aqui foi escrito, foi há cerca de 2000 anos atrás, aproximadamente. Hoje, muita gente não quer saber da palavra. Mas o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra. Eu vou fazer o quê? Prega a palavra. Fala da palavra, porque quem transforma é a palavra. E por falar na palavra, atenção, vocês que estão aqui, você que está em casa, onde quer que você esteja, atenção para o que eu vou dizer agora. Preste atenção. Existem os que mercadejam a palavra. A própria palavra de Deus já nos revela que existem aqueles que mercadejam da palavra. Escuta o que é que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. O Senhor nos revela pela sua palavra que existem aqueles que mercadejam, fazem negócio da palavra. Porque nós não estamos como tantos outros, e não são poucos, viu? Escute a palavra. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Há muitos que usam a palavra, mas para fazer comércio. A própria palavra nos revela. Existem os que adulteram a palavra. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 1 e 2 da segunda carta aos Coríntios. Existem os que adulteram a palavra. Está escrito, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1 e 2. Diz assim o Senhor nosso Deus: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Há muitos que adulteram a palavra. Há muitos que mercadejam a palavra. O Senhor, usando o apóstolo Pedro para que ficasse registrado, ele também diz que existem os falsos mestres que fazem comércio. 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesma repetindo destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles
será infamado o caminho da verdade. E também movidos por avareza, farão o comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quando eu disse no início que o que Deus falou que aconteceu é verdade, e o que Deus falou que iria acontecer também é verdade, nós estamos vivendo nos últimos dias, isso é inegável, e nós estamos vendo, e quem quiser ver, vai ver pessoas fazendo comércio da palavra de Deus. Vai ver pessoas adulterando a palavra de Deus. Vai ver pessoas fazendo coisas absurdas com a palavra do Senhor. Palavra essas que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A igreja do Senhor Jesus, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, você deve conhecer pelo menos o básico. Pelo menos o básico das Escrituras Sagradas, para que você não seja vítima. Afinal de contas, sua vida é que está em jogo. Atenção. Preste bastante atenção. Não é porque alguns mercadejam a palavra, não é porque outros adulteram a palavra, não é porque outros comercializam a palavra que ela vai perder a sua credibilidade. Pelo contrário, a palavra permanece fiel e digna de toda aceitação. Pode não ter valor para quem quer que seja, mas para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que sabem que a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, podem dizer o que quiserem, ela é a palavra do Senhor, e é digna de toda aceitação, e é fiel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paulo fez questão de repetir, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9, Paulo diz: fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você já tenha encontrado, talvez você encontre alguém que chega e tenta lhe tirar a credibilidade da palavra do Senhor, trazendo coisas absurdas, inventando coisas absurdas. Pode dizer o que quiser, pode falar o que quiser. Para mim e para quem crê em Jesus, essa é a palavra de Deus, e é fiel, e é digna de toda aceitação. É por isso que a palavra tem um papel tão importante nas nossas vidas, que Tiago faz questão de dizer que ela é poderosa para salvar. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Ela não só é fiel, não só é poderosa para salvar, como também ela nos revela que muitos estão enganando a si mesmo. Olha o que é que está escrito: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Por isso ele diz no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Jesus, tu és meu Senhor, Jesus, tu és meu Salvador, sim. E qual é o seu compromisso com a palavra? Jesus, tu és meu Deus, Jesus, tu és meu Senhor, Jesus, tu és meu Salvador, sim, tudo bem. Mas qual é o seu compromisso com a palavra de Jesus? Você conhece Lucas capítulo 6, versículo 46? Se você não conhece, é bom você conhecer, porque Jesus é quem fala aqui. Por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que você me chama de Senhor, Senhor, se você não tem compromisso com as minhas palavras? É isso que Jesus está falando. Eu, você que está em casa, todos nós um dia vamos comparecer diante do Senhor. E quem vai nos julgar não é o Senhor, Ele é o juiz. Mas Ele vai chegar sem nada? É a palavra. É a palavra que Ele vai usar.
Esta palavra que é fiel e que é digna de toda aceitação, que vai ser aberta e que vai nos confrontar. Jesus disse em João 12, 47 e 48. A respeito desse momento que é inevitável. Tem coisas que não pode evitar na vida. Esse é um deles. Todos vão comparecer diante de Jesus. Olha o que está escrito. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Que você creia, que você deixe de crer, é essa palavra que um dia vai te julgar. Por isso que Paulo faz questão de dizer, fiel é esta palavra. Além de fiel, é digna de toda aceitação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos faz algumas advertências bem interessantes acerca da palavra. O Senhor Jesus faz algumas advertências para a igreja. Ele mesmo escreveu para a igreja. Ele falando para João e mandando João escrever. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Jesus falando para a igreja. Disse Jesus: conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A igreja, pouca força, mas Jesus disse, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E porque guardaste a minha palavra, olha o que é que Jesus diz no versículo 10, Apocalipse 3:10. Guardaste a minha palavra, olha o que é que Jesus disse. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus falando com a igreja. E ele faz questão de dizer que são bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que creem, aqueles que guardam. Apocalipse 1:3. Jesus usando João, ele diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Jesus fala diretamente para a igreja. E tem mais. Talvez não seja o caso de vocês que estão aqui nesta noite, mas talvez seja o seu caso, você aí na sua casa. Talvez seja o caso de alguém que vai em algum momento escutar essa mensagem. Jesus diz em Lucas 9:6. Desculpem, Lucas 9:26. Lucas capítulo 9:26. Olha que coisa séria, disse o Senhor Jesus: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar. Você tem vergonha da palavra do Senhor? Você esconde a Bíblia Sagrada? Você nega na faculdade, você nega na escola, você nega no trabalho. O negar é não assumir um compromisso, é ser um 007, aonde quer que você esteja. Ou você chega e faz questão de declarar que Jesus é seu Senhor, é seu Salvador. Ou você chega e faz questão de dizer na hora que tem oportunidade, essa palavra é verdadeira. Se você tem vergonha da palavra do Senhor, escute o que é que Jesus está lhe dizendo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Compromisso com Jesus é compromisso com a sua palavra. Não se pode ter compromisso com Jesus se não ter compromisso com a palavra. Não tem a menor possibilidade. Paulo disse, fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Cristo veio ao mundo. Se Cristo veio ao mundo, é porque ele já existia. Se Cristo veio ao mundo, é porque ele já existia. E ele existia
Tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele, para o seu louvor e para a sua glória. A própria palavra nos revela que nada do que foi feito se fez se não fosse Ele. Foi Ele que fez tudo. E Ele faz questão de deixar bem claro. Em uma certa ocasião, lá em João capítulo 8, versículo 56. João capítulo 8, versículo 56 até o 58, aconteceu um fato bem interessante. Jesus disse: Abraão, vosso pai, ele falando com os judeus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e alegrou e regozijou-se. Mas como é que é possível? Se tu não tem nem 50 anos, versículo seguinte. Perguntaram depois os judeus: ainda não tem 50 anos, e como é que tu viste Abraão? Como é que Abraão te viu? Que conversa é essa? Jesus responde para eles e para quem quiser acreditar. Versículo seguinte, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus veio ao mundo, e para vir ao mundo ele fez uma troca que ninguém quer fazer. Ele tinha a companhia do Pai, ele tinha a companhia do Espírito Santo, ele tinha a companhia de anjos, arcanjos, querubins, serafins, e talvez outros seres que a gente não sabe se existem nos céus. Não foi tudo revelado para nós, só foi revelado o que nos interessa. Talvez tinha outros seres que Deus não quis que a gente soubesse. Eu sei que Jesus tinha a companhia de todos eles, recebia a adoração de anjos, de arcanjos, de querubins, deixou sua glória, veio a esse mundo, ser vilipendiado, ser crucificado, ser maltratado, fez questão de carregar uma cruz e cair no meio do caminho, para mostrar para mim e para você que eu posso cair, que você pode cair, que qualquer um pode cair, mas ele não ficou prostrado, ele levantou-se, e ele quer dizer para você que está em casa, que ele também pode te levantar. Deixou toda a sua glória para vir aqui a esse mundo, e na eternidade vai ficar marcado para sempre com cicatrizes. Eu e você que entraremos nas mansões celestiais, seremos perfeitos, graças ao sacrifício de Jesus, que veio a este mundo. E não veio a este mundo apenas para se apresentar, ele veio com uma missão. E a missão dele foi esta: salvar os pecadores. Fiel é esta palavra. Diga de inteira aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se você acha que não peca, você não precisa de Jesus. E nem ele veio para você, ele veio para os pecadores. Agora, se você é pecador, não importa a quantidade de pecado que você tenha cometido, não importa. O sangue dele tem poder. Profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 1, versículo 18, ele faz uma menção muito profunda. Isaías 1:18. Olha o que é que ele diz para você que é pecador, para todos nós: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Há poder no sangue de Jesus para purificar pecados, para perdoar pecados. Só o sangue de Jesus. Não adianta Adão, não adianta nenhum dos personagens, Moisés, Noé, não adianta nenhum deles tem poder de perdoar ninguém. Só o sangue de Jesus. Deus só considera o sangue de Jesus, foi a propiciação que ele fez. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu quero dizer para todos que estão aqui, que todos, sem exceção, são pecadores. Inclusive eu e você também que está aqui, você que está em casa. Ou você acha que agora é crente porque aceita Jesus que não peca mais? 1 João 1, versículo 8, 9 e 10. Escute com atenção. 1 João capítulo 1, versículo 8 em diante. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o mais sério,
O mais sério, versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A ordem é essa, a orientação de Deus é essa: filhinhos, não pequeis. Agora, se pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus veio ao mundo fazer o quê? Salvar os pecadores. Essa foi a missão de Jesus, salvar os pecadores. Lá em Lucas, o Senhor faz questão de dizer no capítulo 19, no versículo 10, Ele mesmo falando da sua missão, Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu não vim buscar ninguém bom, não. Vocês estão admirados porque esse homem era pecador, porque esse homem era isso, era aquilo. Eu vim justamente para buscar e salvar o perdido. São pouquíssimos que têm o privilégio de nascer num lar evangélico, crescer e permanecer na igreja até o dia da sua partida. São pouquíssimos que têm esse privilégio. E mesmo assim, durante a sua vida, todos cometem pecados. Para Deus tanto faz um pecado como 100, como 1000, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. O Senhor revela que todos são pecadores. Romanos 6, 23. Todos pecaram. Está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos, sem exceção, pecam. Não há vantagem nenhuma. Romanos 3, 9 em diante. Não há vantagem nenhuma de ninguém. Se tirar Jesus, não há diferença nenhuma para ninguém. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Todos, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, sem exceção, se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu sou salvo, você é salvo, nós somos salvos. É graças ao Senhor Jesus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Se não fosse Jesus, essa era a nossa situação diante de Deus. Era essa a nossa situação. Agora é necessário pregar a palavra, porque muitos estão nesse momento com dúvida: e como é que é salvo? E como é que pode ser salvo? Você pode ter sido adúltero, você pode ter sido prostituto, você pode ter sido ladrão, você pode ter sido o maior bandido, você pode ter sido qualquer coisa. Pode ter sido qualquer coisa. Se você entregar a sua vida a Jesus, assim como ele fez com aquele ladrão que estava na cruz, na última hora, o ladrão olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mesma coisa é você. Se você disser: Jesus, me perdoa, me salva, Jesus, entra na minha vida, Ele vai transformar a sua vida e nunca mais você será o mesmo. Como ser salvo? Pela fé. É pela fé. Sim, mas eu tenho fé em São Cipriano. Sim, eu tenho fé em não sei quem. Sim, eu tenho fé. Essa fé é morta. Essa fé não vale nada. A fé que salva é a fé na pessoa de Jesus. E essa fé tem que ser alicerçada através da palavra de Deus. Romanos capítulo 5, primeiro versículo. Justificado, pois, mediante a fé em Jesus, temos paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De Jesus. É Ele. Ele disse: eu sou o mediador entre Deus e os homens. É Ele, não tem outro. Foi Ele que disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Ele, é Jesus, é só Jesus. Fiel é esta palavra, disse o apóstolo Paulo, digno de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Paulo fez questão de dizer no versículo 16: eu sou o principal pecador.
Eu sou o principal pecador, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e se visse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Eu peço a você, que se não conhece, conheça a história de Paulo, pesquise a história de Paulo. Se você quiser na internet você encontra, nos comentários bíblicos você encontra quem era Paulo, quem era Saulo de Tarso. Procura conhecer a história dele. Eu não vou dizer aqui muita coisa não, porque não é o momento. Mas Paulo odiava os cristãos. Paulo, se pudesse e tivesse a oportunidade, ele mesmo teria matado Jesus Cristo. Paulo detestava. Paulo saía pedindo às autoridades cartas com autorização para onde chegar e encontrar uma mulher prender, criança prender, homem prender. Ele participou da morte de Estevão, pelo menos presenciando ali, vendo o que estava acontecendo e concordando. Paulo saiu para perseguir, para destruir a igreja. A coisa foi tão séria que quando ele teve um encontro com Jesus, o Senhor fala para Ananias: Ananias, lá na casa de Judas, lá você vai orar por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarsos. Vá lá orar por ele. Pela primeira vez eu vi um homem questionar com Jesus, um cristão: Senhor, é isso que eu estou ouvindo mesmo? Eu estou falando com as minhas palavras agora, vamos? Senhor, eu tenho escutado muita coisa a respeito desse homem, Senhor. Não, esse homem aí, Ananias, esse homem aí é um vaso escolhido por mim. Ananias, ele não tem noção, ele não tem ideia, ele nem imagina o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Você não tem ideia, Ananias. Vá lá. Ananias não mais questionou. Sim, Senhor, quem é de Jesus, quem crê nele, não questiona a sua palavra. Não, mas a palavra diz que eu não posso fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa tão antiquada. Eu vou fazer. Isso não vale nada. Ah, não, vale. Vale. O que a palavra de Deus diz, vale. Eu não posso, nem você pode questionar a palavra. Ela tem autoridade de me questionar. Ela tem autoridade de mandar. Ela tem autoridade de fazer. Hoje em dia tem muitas coisas que não se prega mais nas igrejas. Tem muitas coisas que se passa por cima. Tem muitas coisas que não se fala mais. Mas a palavra de Deus jamais passará. E ai daqueles que não acreditam no que estão aqui escrito. O Senhor transforma. O Senhor faz questão de usar Paulo para que ele diga: eu servo de modelo. Eu fui transformado. Eu era um perseguidor da igreja. Eu era alguém que maltratava, que prendia, que assolava. E eu fui transformado para o louvor e para a glória do Senhor. E Deus faz questão de usar Paulo para que ele escreva: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não é algumas coisas, não é poucas coisas, tudo se fez novo. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar. Isso não quer dizer que a gente não vai falhar. Não, de maneira nenhuma. Isso quer dizer que a partir daquele momento que a gente tem um encontro com Jesus, a gente passa a procurar andar, passa a procurar viver segundo a palavra do Senhor. E é o que Jesus diz lá em João 8:47. Quem é de Deus, ouve. Está escrito, João 8:47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvido, porque não sois de Deus. Não é o caso de vocês. Eu não sei você que está em casa, mas se tem alguém que não crê, é por isso que você não crê, porque você não é de Deus. Jesus fez questão de deixar escrito lá em João 10, 27, 28 e 29. As minhas ovelhas, quem me pertence, quem é minha, esse ouve a minha voz, esse me segue, eu lhes dou vida eterna, nunca há de perecer, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Mas é um compromisso, bota o versículo 27 por favor. É um compromisso da pessoa com Jesus, de Jesus com a pessoa. As minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas ouvem. O pastor
O pastor é apenas um instrumento. A palavra é dele. A palavra é dele. Nós apenas somos um instrumento para falar da sua palavra. Quem é de Deus, ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Jesus diz, é por aqui. Sim, Senhor, é por aqui. Jesus diz, volta. Sim, Senhor, é por aqui. Jesus diz, venha por aqui. Sim, Senhor, vou por aqui. Ouve a voz do Senhor e o segue. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa procura andar, procura viver segundo a palavra. Como é que o jovem pode guardar puro o seu coração? Como é que o adulto pode guardar puro o seu coração? Observando a palavra do Senhor e andando segundo o que está escrito. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que alguém acha, o que alguém pensa, não. É segundo o que está escrito. Jesus disse através de Paulo, fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabemos que a história narra, sabemos que na Bíblia está escrito que Jesus veio, que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu aos céus, e Jesus disse, vou voltar. Eu disse no começo, o que aconteceu é um fato, o que está para acontecer também é fato, só falta acontecer. João 14, versículo 1 a 3, disse Jesus, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando estiver preparado, eu voltarei. Voltarei para quê? Voltarei para quê? Olha o que é que está escrito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Vai para o céu. Vai para o céu. Se Jesus for, nós vamos. Vai ficar na terra. Se Jesus ficar, nós ficaremos. Vai para a nuvem. Se Jesus for, nós iremos. Vai para o monte. Se Jesus for, nós iremos. Onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. E escuta, irmãos, onde Jesus estiver, é céu para mim, é céu para a igreja. Ele vem de novo buscar a igreja. Glória a Deus. Fiel é esta palavra. Hugo, por favor. Fiel é esta palavra. Passará os céus, passará a terra. Sabemos que nos últimos dias muitos vão ridicularizar. Sabemos que infelizmente algumas autoridades decretam que não pode mais ler a palavra na escola. Sabemos que em alguns momentos não se pode pregar a palavra. Sabemos que em alguns lugares não se pode pregar a palavra. E daqui a uns dias, te prepara, igreja, que pode chegar a ordem de dizer, não se pode mais pregar aqui Jesus. E aí chegou a hora da gente pagar o preço e dizer, não importa obedecer a Jesus do que aos homens. Não devemos ter preciosa a nossa vida. Nossa vida aqui é passageira. A gente deve crer e acreditar na palavra do Senhor, que é fiel, que é verdadeira. Meu amigo, não sei se tem aqui alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você quiser ter vida eterna, você precisa entregar sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus significa, Jesus, a partir de hoje tu és o meu Senhor. A partir de hoje tu és o meu Salvador. Isso significa que eu vou ser submisso à tua palavra. Isso significa que tu serás o Senhor da minha vida. Você em casa, da mesma forma, se você quer ser salvo, você precisa renunciar a si mesmo e dizer, Jesus, tu és o meu Deus, Jesus, tu és o meu Senhor, Jesus, tu és o meu Salvador. Assumir um compromisso com Jesus, que Ele é fiel.